Bem, amigos, como estão vocês? Tudo bem? Eu sou o Roque Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação. Esse é mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante, que é a relação entre prazo e risco de operações em bolsa de valores. Mas antes, como sempre, vou pedir aqui a vocês a nossa principal recompensa, que é deixar o like aí, né? Se você está gostando, se você está curtindo dos nossos vídeos, não deixe de apertar o joinha, deixar o seu like, porque isso é importante para a gente. Afinal de contas, essa é a nossa principal recompensa. É assim que o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e vai recomendar para o maior número de pessoas também. Por favor, também não esqueçam de aproveitar o espaço dos comentários, né? E deixar aí sua sugestão, sua pergunta, sua dúvida, seu elogio, sua crítica. Afinal de contas, o espaço dos comentários é de vocês, e eu procuro responder a todo mundo sempre que possível. E não deixa também de compartilhar esse vídeo, esse conteúdo com seu amigo, com seu vizinho, com seu parente, bota no grupo da família, fala com teu colega, você que cuida de cliente aí, de investimentos, bota na tua lista de recomendações, divulga esse vídeo para o maior número de pessoas, também para a gente alcançar o maior número de pessoas possível. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para sempre que sair um vídeo novo, você ficar por dentro ligado e já aproveitar mais o conteúdo. Lembrando que todas as terças e quintas-feiras, às 18 horas, tem um vídeo como esse aqui, chegando. E de segunda a sexta-feira, bem cedinho, ali por volta das 8 horas da manhã, nós temos o Bom Dia Trader, para a gente começar o dia sempre bem informado. Mas vamos lá, então, falar sobre o que interessa, que é justamente essa relação entre prazo de uma operação de renda variável, de bolsa de valores, e o risco agregado a ela. Importante fazer um disclaimerzinho aqui no começo, né? É importante deixar bem claro que o que eu estou falando aqui não é uma regra absoluta. Não significa que sempre que você tiver uma operação de longo prazo, você mitigou 100% do seu risco e você está garantido de que você vai ganhar dinheiro. Não é bem assim. É importante qualquer operação de renda variável que você faça um monitoramento, que você tenha cuidado aí com os seus stop loss, tenha bem claro aí na tua cabeça, na tua estratégia, qual seria um eventual momento de saída para mitigar de fato todos os riscos. Mas o que nós vamos falar aqui é sobre uma métrica mais geral sobre essa relação risco e prazo de operação. A primeira ideia, lógico, a gente sabe, né? Aquele cara do trader, o cara que faz day trade, que compra e vende no mesmo dia várias vezes, ou seja, o chamado curtíssimo prazo. Operações de day trade, para quem não conhece, quem não entende bem, são operações que são abertas, né, e fechadas dentro do mesmo dia. O trader ele inicia e encerra a operação no mesmo dia, muitas vezes em segundos. Eu mesmo, fazendo operações de day trade em mini contratos de dólar, já fiz operações de 10, de 20 segundos, isso é muito comum. Então é óbvio que numa operação de um prazo tão curto, se você abre uma posição comprada ou uma posição vendida, e o mercado, ele imediatamente, naquele ponto, ele segue uma direção contrária àquilo que você estava planejando, se você não tiver com uma ferramenta de controle de risco, e aí nesse caso não tem para onde correr, uma ordem stop, você tem aí a probabilidade de ter um prejuízo bastante significativo, ao contrário de um lucro também significativo, que normalmente essas operações elas tendem a entregar. Importante dizer que operações de day trade, principalmente com mini contratos, né, em relação à margem operacional, o ganho é muito significativo. Qualquer 3, 4 pontos no dólar ou no índice já tem percentualmente um valor bem interessante em relação à margem operacional. Já as operações que não são de curtíssimo prazo, mas elas já têm um prazo ali de 2 dias, uma semana, até perto ali de um mês, 15, 20 dias, são as chamadas operações de swing trade, né? As corretoras, normalmente elas divulgam ali as chamadas carteira top picks, carteira semanal, onde o investidor ele compra aquelas ações ali esperando um ganho razoável ali para um prazo um pouco mais longo, mas também não tão longo ainda, né? Duas boas operações que exemplificam bem as operações de médio prazo, né? E aí a gente consegue entender também que a gente já tem um risco menor, são as operações de cruzamento de média, por exemplo, né? Então, quem conhece a parte de análise gráfica vai entender bem do que eu estou falando. Então, se você plota o gráfico de uma ação
no período diário, né? Gráficos com candles de um dia. E você plota em cima desse gráfico ali duas médias, uma média mais curta, que é uma média mais rápida, sei lá, de 9 dias, e uma média um pouco mais longa, uma média móvel de 21 dias. Você vai ter sempre a média mais curta, muito mais rápida, estando muito mais próximo dos preços de fechamento. E se ela cruza de cima para baixo, ela dá um sinal de venda. Se ela cruza de baixo para cima, a média mais longa, ela dá um sinal de compra. Então, a operação de swing trade através do cruzamento de média, ela é uma excelente operação porque ela tem um sinal bem seguro, normalmente ele é bem consistente e é uma operação que não é para um prazo tão curto assim. Um outro exemplo de uma operação de swing trade, onde você tem um prazo um pouco mais dilatado e você consegue operar bem, são as chamadas operações de long and short, né? Para quem não conhece, uma operação de long and short é uma operação onde você tem uma posição comprada, que a gente chama de long, e uma posição vendida, que a gente chama de short. Em determinado momento aí a gente vai explicar melhor o que seria uma operação short, que é quando você faz a venda descoberta de um ativo aproveitando um sinal de queda dessa operação. Mas falando especificamente do long and short, essas operações elas são operações onde você tem duas ações que elas se correlacionam de alguma maneira, ou seja, se um papel sobe, o outro cai de maneira recorrente, esse comportamento é um comportamento recorrente, e aí o que vai acontecer? Se esse comportamento, ele por alguma razão, ele tem uma distorção, a tendência é que esse comportamento ele volte a convergir. Então, você monta essa posição comprada no papel que provavelmente irá cair e uma posição vendida uma posição comprada num papel que provavelmente vai subir e uma posição vendida num papel que provavelmente vai cair. Então, você aproveita essa correção e ganha dinheiro, mas também é uma operação que você vai fazer ali para 3, 4, 5 dias, uma semana, 15 dias. É uma operação de long and short. Já uma operação de médio prazo, eu vou dar como exemplo aqui as operações de carteira recomendada. As corretoras, elas divulgam e todo início de mês elas fazem um balanceamento, elas divulgam suas carteiras recomendadas. E aí o que é que acontece? Naquele período de um mês, as ações seguem ali o seu caminho, o seu comportamento, mas ao final do mês, os analistas, a área de research das corretoras, eles vão fazer um balanceamento. Normalmente esse balanceamento faz o quê? Uma troca de 2, 3 ações, se tanto 4, na média. Pode acontecer meses em que a corretora, o analista resolva não trocar nenhuma, mas pode acontecer meses que ele troque até mais do que 4. Já vi uma corretora, em determinado momento, trocar todas as ações da carteira recomendada. Mas por que ela é uma operação para um prazo já mais longo, não é um prazo curto, mas também não é um prazo longo, talvez é um médio prazo, porque essa carteira, para que ela te entregue um resultado consistente, você tem que segurar ela por um prazo maior, Então aquelas ações, mesmo que você tem ali uma ou duas ações que entraram no mês e no outro já saíram, de maneira geral você vai carregar essas ações dessas empresas por períodos maiores, 4, 5, 6 meses, um ano, pode até acontecer de uma determinada ação permanecer numa carteira recomendada por todo esse tempo, vai depender muito do comportamento e da visão do analista. Então, as carteiras recomendadas seriam um bom exemplo aí de médio prazo, e aí, lógico, no decorrer de um prazo tão mais maduro dessa forma, a tendência de que você tenha menos risco, você tenha um resultado também um pouco mais consistente. Por fim, para falar das operações de longo prazo, a lógica aí é da gente falar do famoso e conhecido buy and hold. O buy and hold significa você comprar e reter, comprar e segurar. Sentar na sua carteira de ações e carregar por bastante tempo, anos aí. A principal figura dessa estratégia aí é o Warren Buffett, que cunhou, inclusive, a máxima de que ações são como tijolos, elas são para sempre. No que consiste, então, a operação do buy and hold? É você escolher boas empresas, que podem ser ou não boas pagadoras de dividendos, mas que sejam empresas que você vê consistência, você vê perenidade, você vê segurança, solidez nessas empresas e você vai simplesmente ao longo da vida comprar. Ah, mas caiu, compra mais. Subiu, compra mais. Não interessa se você comprou alto, baixo, a ideia é você acumular patrimônio com as ações dessa empresa. À medida que você vai comprando sempre, depois de um prazo bastante significativo, você vai perceber que você construiu um patrimônio em ações dessa empresa. Não precisa ser necessariamente apenas uma, você pode escolher 2 ou 3, fica ao seu critério. Eu conheço uma história de um casal, que foram meus clientes,
seu Antônio e Dona Maria de Fátima, e seu Antônio disse a Dona Maria de Fátima, quando eles ainda eram namorados, para que ela sempre comprasse ações todas as vezes que o gerente do banco oferecesse para ela ou um título de capitalização ou um seguro para ela comprar. Então ela foi fazendo isso. Se eu não me engano, a empresa que ela comprava era Itaú. Acho que década de 70, 80, alguma coisa assim. Então ela foi comprando a vida inteira, né? Sempre que tinha essa oferta, ela comprava um pouquinho das ações desse banco. Sempre comprou, comprou, comprou. E quando ela se aposentou, ela descobriu que ela tinha um patrimônio bem interessante nessas ações. E aí ela começou a usufruir, a desfrutar desse patrimônio que ela construiu ao longo do tempo. Além dessas operações, nós temos também as chamadas operações estruturadas. E aí a gente tem operações também para todos os perfis, desde o ultraconservador até o mais arrojado, operações com capital protegido, operações com mínimo garantido, operações com alavancagem, operações que aproveitam da volatilidade, mas aí seria um novo capítulo e a gente pode fazer um vídeo aqui para falar somente de operações estruturadas. Mas de maneira geral, é isso. Espero que tenha dado bem o recado aí para vocês do que é a relação entre prazo de uma operação e o risco que ela carrega, né? Quanto menor o risco, quanto menor o prazo, maior o risco, mas que isso também não venha a ser necessariamente uma regra absoluta, tá certo? Então é isso. Um abraço a todos, espero que vocês continuem aí aproveitando o nosso conteúdo e, como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.